Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos iniciar a nossa reunião com as audiências que estão na nossa ordem do dia e eu queria também, antes de mais, cumprimentar a Associação Portuguesa de Promotores e Investimentos Imobiliários e a Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas, as pessoas do Hugo Santos Ferreira, Diogo Pinto Gonçalves, Pedro Mota Soares, Carla Matos, Francisco Xavier Santos e Nuno Soares de Oliveira. Permitam-me, sem desprimor para nenhuma nem nenhum dos outros, um cumprimento especial ao Dr. Pedro Mota Soares, que é um gosto revê-lo nesta casa, que bem conhece, e pode ser que seja um bom presságio para o CDS-PP, partido fundador da nossa democracia, e que também, dentro do espírito democrático e dentro daquilo que é a nossa representatividade, também faz falta a esta casa. Portanto, meu caro Pedro Mota Soares, com amizade, é um gosto uma vez mais ter-te cá. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audiência que nos vamos organizar de forma diferente da habitual. Isto pelo seguinte: a única forma que nós tivemos de fazer esta reunião e, portanto, poder ouvir aquilo que as associações têm para nos transmitir foi, de facto, juntar as duas nesta audiência. Isto porquê? Porque, como é sabido, temos tido também muita pressão de agenda. O processo legislativo que vos traz aqui hoje está a iniciar-se e, portanto, a única alternativa que tínhamos era fazer esta audiência em conjunto ou não a fazer. Entre não a fazer ou fazê-la em conjunto, optei por marcá-la em conjunto. O tema que traz cá as associações são diferentes, mas a questão de fundo é a mesma, é o pacote legislativo da habitação. E daí esta decisão. Senhores e senhores deputados, o que isto implica é que ambas as associações terão o tempo inicial habitual, 10 minutos a cada uma. Os grupos parlamentares terão 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que aqui apelo, enfim, com alguma tolerância, que também darei como é hábito, mas apelo à capacidade de síntese, porque nos 3 minutos terão que abordar as questões que uma e outra associação nos trarão. Mas penso que conseguiremos e que seremos eficientes. Temos plenário às 15 horas, vamos fazer um esforço por terminar a essa hora e, portanto, eu, para não perder mais tempo, para além dos cumprimentos e dar as boas-vindas, daria já a palavra à Associação Portuguesa de Promotores e Investimentos Imobiliários, que foi quem pediu primeiro esta audiência, portanto, que assim a inicia. Faz favor. 10 minutos, esqueci de dizer, depois no final tem mais 10 minutos para a intervenção final. Faz favor. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado e agradecemos terem aceito também este nosso pedido de audiência. Cumprimento todos os presentes, senhores deputados e demais pessoas aqui connosco. Queria dar aqui 2 ou 3 notas iniciais nesta primeira intervenção, neste sentido. O pacote mais habitação, como sabem, tendo sido comunicado em fevereiro deste ano, representou nesse dia teve um marco importante, nessa altura muito negativo, que foi o rasgar da confiança por parte dos investidores imobiliários do nosso país, nacionais e estrangeiros, e também muito por parte dos proprietários, enfim, no nosso caso, os grandes proprietários. E essa era a primeira nota que gostava de dar. Andámos estes escassos meses em reuniões, em audiências, enfim, em diálogos com os vários partidos políticos, com os vários grupos parlamentares, e julgo que hoje estamos bastante melhor num ganho de confiança que todos queremos que regresse a Portugal, no sentido da captação de investimento estrangeiro, de investimento, da alocação de capital e investimento nacional também ao setor imobiliário e no voltar a ganhar confiança por parte dos proprietários. E, portanto, devo saudar aqui o grande esforço que, no âmbito das propostas que hoje em dia já são conhecidas de alteração por parte dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, o grande esforço que houve de convergência, de aproximação, de procurar ter ouvido aquilo que eram as reclamações da sociedade civil no geral e, no caso da sociedade civil, correspondente à atividade do imobiliário em particular. E, portanto, dar essa nota de satisfação e congratular os partidos políticos por esse esforço que é notório nas várias propostas que, entretanto, apresentaram.
A primeira nota que vos queria falar tem a ver com o Programa de Autorização de Residência para Investimento, vulgarmente conhecido por vistos Gold, que, aliás, essa deve deixar de ser a regra, deixar de ser, de uma vez, chamado vistos Gold e passamos a chamar o próprio nome Autorização de Residência para Investimento, que é isso que é. Não é a cidadania, é uma autorização de residência temporária para investidores que investam em determinadas atividades em Portugal. E aí queria dar duas notas. A primeira, fazer saber aos senhores deputados e a esta Comissão qual é o tipo de investidor que ainda hoje temos ao abrigo deste programa. Não é já aquele investidor inicial dos idos anos 2013, 2014, enfim, provindos de algumas geografias eventualmente menos... enfim, onde o capital pudesse ser menos óbvio. Hoje em dia, o maior investidor de vistos Gold, de autorização de residência para investimento, é, por exemplo, um investidor americano. É um investidor credível, é capital credível, são pessoas que, por um lado, escolheram Portugal ao abrigo de uma série de programas que o país apresenta, mas também porque gostam de Portugal, gostam dos portugueses, gostam de cá estar e podiam ter escolhido outro país da Europa onde existe ainda este tipo de programas, mas não. Escolheram Portugal porque gostam de Portugal, dos portugueses, associado também ao tipo de programa. E, portanto, dizer-vos que estes investidores, e nós, enquanto associação, representa todos os investidores em Portugal, estão totalmente disponíveis para continuar a ajudar o país no âmbito deste programa. Somos da opinião, sempre o fomos, de que o programa pode e deve evoluir. O programa que visava corresponder às necessidades de 2012, 2013, 2014, não é o país de 2023, é certo, e sempre entendemos que o programa podia e devia evoluir. Senhores deputados, estamos a falar de um programa que trouxe, só o ano passado, 650 milhões de euros à nossa economia, trouxe quase 7 mil milhões de euros desde o início do seu programa, desde o seu início em 2012, e, vamos ser honestos, cria milhares e mantém milhares de postos de trabalho. O programa totalizou, efetivamente e objetivamente, 220 postos de trabalho, através da emissão de 10 vistos para este propósito, mas, sejamos honestos, um programa que traz 6 mil milhões de euros à economia, como imaginam, não sustenta só o setor do imobiliário, não sustenta só a fileira da construção e do imobiliário, sustenta toda uma indústria dos materiais, a indústria da construção. Só a construção estamos a falar de 600 mil postos de trabalho. 600 mil postos de trabalho que, como sabem, na última década, vingou, se manteve, à conta do investimento privado e muito à conta deste tipo de investimento. E, portanto, entendemos que não é a altura, o país não pode dar só luz de desperdiçar cerca de 650 milhões de euros por ano. Vamos, então, fazê-lo evoluir e, aliás, noto com agrado que essa foi também a maioria das propostas dos grupos parlamentares, e aí devo salientar este consenso que parece haver já entre os principais partidos do arco da governação, que o programa pode e deve ser mantido, deve, porém, evoluir. E essa é a apresentação que os partidos, nomeadamente o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, num esforço, penso eu, e é evidente nas propostas que apresentam, de mantermos o programa, mas fazê-lo evoluir. E fazê-lo evoluir em que sentido? No sentido de manter tudo o que é a atividade empresarial, a atividade industrial, manter o programa para continuar a ajudar as empresas e já agora também para com ele trazermos mais habitação acessível. Faz todo o sentido, os investidores, como vos digo, vêm para Portugal porque gostam de Portugal e dos portugueses e por isso estão dispostos a que nós lhes digamos: senhor investidor, para continuar a investir em Portugal ao abrigo deste programa, é bem-vindo, mas tem que ajudar os portugueses a ter mais habitação acessível, a ter arrendamento acessível. E, portanto, saúdo também os partidos políticos que quiseram também incluir como mais uma atividade de investimento elegível a alocação de habitação, quer na ótica da venda, quer na ótica em especial do arrendamento acessível, na proposta deste programa. Parece-me também interessante a proposta de pretendermos salvaguardar também as regiões autónomas. De facto, faz sentido. As regiões autónomas continuam a precisar de ajuda, continuam a precisar de ter ajuda também por via do investimento e muito estrangeiro, e aqui estamos a falar muito em especial, por exemplo, também no caso da Madeira, que realmente merece e tem merecido a atenção, mas também os Açores, por parte dos investidores, e nomeadamente imobiliários. Dar-vos ainda a nota que julgo ser importante continuarmos, não só no âmbito deste pacote de habitação,
mas também no âmbito posterior, continuarmos a repensar este programa. Portanto, é urgente manter o programa, acho que ele pode e deve evoluir, talvez não tenhamos tempo de o repensar nem toda a sua plenitude para o que ele pode ser do segundo semestre deste ano, de 2024 em diante, e estar e continuar ao serviço de Portugal, não podemos dar ao luxo de deitar 600, 700 milhões de euros por ano à rua. Precisamos desse investimento, precisamos desse capital e, como digo, o tipo de investidor imobiliário, o tipo de investidor, e muito dele imobiliário, que vem através deste programa, são pessoas responsáveis, é dinheiro que é conhecido, é dinheiro responsável, é dinheiro que faz falta ao nosso país e penso que todos estamos de acordo que continuarmos a ter pessoas de alta craveira, de alta capacidade aquisitiva, como os cidadãos americanos, a entrar no nosso país, a viver no nosso país e a fazer com que a nossa economia cresça salutarmente, a fazer reabilitar as nossas cidades, penso que isso estamos todos de acordo e não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar. Dar uma nota também final ainda sobre esta matéria. Qualquer alteração que haja em matéria de vistos gold, em matéria de autorizações de residência para investimento, deve sempre ter um período de vacatio legis, um período de transitório, um período de salvaguarda daqueles cidadãos que acreditaram no nosso país, sempre e nunca, sempre até ao final do ano. Qualquer que seja a medida transitória que aconteça, tem que salvaguardar todos os investimentos, todas as atividades que forem feitas até 31 de dezembro de 2023, portanto, início de 1 de janeiro de 2024, pelo menos. Sob pena de estarmos a colocar a credibilidade do país em causa, sob pena de todos aqueles que legitimamente acreditaram no nosso país, e estamos a falar de cidadãos estrangeiros, milhares de cidadãos estrangeiros, que venham a colocar a credibilidade do país em causa. Segundo ponto que gostava ainda de vos falar, que tem agora a ver com o plano de cedências de terrenos do Estado, em direito de superfície, para a construção de arrendamento acessível, enfim, a 90 anos, os seus deputados conhecem. Dar-vos esta nota. Nós, enquanto promotores e investidores imobiliários, estamos disponíveis, queremos ajudar o Estado, queremos ajudar o país a fazer habitação acessível. Não só porque somos entidades e pessoas e empresários responsáveis, somos muitos de nós portugueses e preocupados com Portugal e com os portugueses naturalmente, mas acima de tudo também porque é aí que está a procura. E como sabem, o problema da habitação é um problema de acesso à habitação, não há oferta. O problema da habitação é um problema de desequilíbrio do mercado. Muita procura, pouca oferta. Só se resolve de uma forma, trazendo mais oferta. E aí é muito interessante, para não irmos muito longe, olharmos para o que está a fazer aqui ao lado. O caso de Madrid, por exemplo, senhores deputados, é um caso extraordinário, é um exemplo incrível que todos devemos acompanhar. Madrid tem neste momento 25 mil fogos de construção para arrendamento de iniciativa privada. Só a cidade de Madrid, 25 mil fogos. Os seus deputados sabem quantos fogos de construção para arrendamento há no nosso país? Zero. Temos que pensar nisto. Porque é que isto acontece no nosso país e Madrid não acontece? É indiferente das cores políticas. É só por uma razão. É que Madrid está a fazer um plano de expansão do seu perímetro urbano para construção de mais habitação e em todos os mercados, muito de habitação acessível. Eles, como sabem, têm o chamado Plano BIBE, que é um plano de habitação acessível, igual ao nosso, ou muito parecido com o nosso, mas não só nessa área, mas em todos os quadrantes, médio, alto, enfim, permite ter mais oferta. Resultado: o preço metro quadrado da habitação em Madrid está a suavizar. Isto é muito importante. E, portanto, dar-vos esta nota que este tem que ser o caminho. Saudar também, neste caso, os principais partidos do arco da governação, porque olharam para o que estava na proposta, da proposta 71 do pacote da habitação e que já eram boas medidas, devo dizer, e hoje está melhor, está mais clarificado. No nosso caso, ouviram também aquilo que eram as nossas preocupações, pelo seguinte, e aqui gostava de vos só dar esta nota muito rápida, que penso que é importante para os senhores deputados que vão naturalmente legislar sobre esta matéria, perceber um pouco da nossa sugestão do que será o modelo que estará depois associado a isto. Para terminar, por favor. Para terminar, o modelo que está associado a isto é um modelo em duas fases. Primeiro, temos uma primeira fase onde temos um promotor imobiliário que adquirirá o direito de superfície, irá construir o projeto nos termos que o Estado vier a definir no âmbito da sua autorização legislativa,
E depois, numa segunda fase, portanto, eu diria do 5º ano para a frente, e portanto cerca de 85 anos, teremos um outro tipo de veículo, geralmente um fundo de pensões, um fundo soberano, enfim, uma seguradora, que no fundo, muito interessada por este tipo de ativos, gerirá depois todo o processo. E eu digo isto porquê? Porque algum dos pontos que falta ainda, penso eu, aprimorarmos no âmbito do que é essa proposta, tem a ver, por um lado, com a livre transmissibilidade durante todo o período da concessão, desde que mantendo, naturalmente, o arrendamento acessível. Penso que essa situação tem que ainda ser melhor clarificada, e depois também o próprio processo de venda. Na proposta de lei que temos hoje, ainda da habitação, temos ainda um direito de preferência, eu diria preferencial, talvez em excesso, do IRU e dos municípios, que deve ser eliminado, e, portanto, devemos hoje optar pelo modelo que temos hoje em dia na lei vigente, o direito de preferência, naturalmente, ao valor do mercado e ao valor da transação. Porque a livre transmissibilidade, senhores deputados, eu digo isto preocupado porque quero que este modelo funcione. Nós estamos empenhados com o Governo, com o Parlamento, em que isto funcione. Não me vou alongar mais, todos conhecem o que são as nossas propostas em específico nessa matéria. Dou os parabéns porque algumas delas já foram acolhidas. Falta aqui ainda pequenas aprimorações para termos um modelo. Nós temos de terminar. Um modelo que funcione. Muito obrigado. Vezes para terminar. Peço desculpa. Muito obrigado. Eu acho que para sermos eficientes e atendendo ao tempo que temos que tentar ser sintéticos no tempo que eu anunciei que tínhamos disponível. Dou agora a palavra à Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas. Penso que é o Dr. Pedro Mota Soares, faz favor, 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como é óbvio, antes de mais, agradecer em nome da Apritel a possibilidade de sermos recebidos e agradecer em meu nome pessoal também as simpáticas palavras do Sr. Presidente. Eu sei que tem esta limitação das 15 horas começar o plenário e, portanto, vou mesmo ser aqui breve, até porque o assunto que nos traz aqui hoje é um assunto muito focado, é um assunto muito específico e que se prende com o seguinte. Eu sei que podem perguntar um pouco porque é que uma associação de operadores de comunicações quer falar de uma dimensão que é uma dimensão de um pacote da habitação. Percebo que se calhar à cabeça não seria uma ligação tão direta, mas há uma questão que para nós é relevante e que está neste diploma, para o qual nós gostaríamos muito de sensibilizar os diferentes grupos parlamentares, até pela desproporcionalidade do que a lei exige face à finalidade que a lei quer acautelar. Este pacote tem um conjunto este pacote de habitação muda um conjunto de diplomas e um dos diplomas que está aqui em causa é exatamente o diploma que faz a identificação do que é que são os prédios devolutos, como é que se consegue fazer a identificação de prédios devolutos. E uma das matérias que está aqui relativamente à identificação de prédios devolutos é pôr todas as empresas de serviços públicos essenciais, o que alguém poderia chamar utilities, a terem de comunicar aos municípios ausências de contratos ou ausências de consumos ou consumos muito baixos. Eu percebo a lógica, nós não estamos aqui a discutir a lógica de uma medida como estas. O que nós gostávamos muito de sensibilizar a Comissão é tentar explicar a particularidade do que é o setor das comunicações como um serviço público essencial, uma vez que no setor das comunicações, ao contrário de todos os outros serviços públicos essenciais, nós não consumimos as nossas comunicações com um contador. Acho que é a imagem mais simples de todas. Enquanto que em casa temos um contador de gás, um contador de água, um contador de eletricidade, nós não temos um contador de comunicações eletrónicas. Tipicamente, os produtos são colocados ao consumidor, são disponibilizados ao consumidor em pacote e agora temos, normalmente, sem limites de tráfego. Portanto, a partir do momento em que um consumidor tem um pacote de comunicações, um serviço de internet, um serviço de televisão, os operadores não... isto está disponibilizado ao consumidor e, portanto, não há aqui uma limitação no seu consumo. E, portanto, é curioso, aliás, que a própria legislação tem, de alguma forma, definições do que é que são consumos baixos do ponto de vista da eletricidade e do ponto de vista da água, não o consegue fazer relativamente às comunicações, exatamente porque não faz sentido que o faça. O paradigma que está em cima da mesa é um paradigma muito diferente do paradigma dos outros serviços públicos essenciais. Não estou a dizer que não estou a fazer nenhuma crítica aos outros serviços públicos essenciais, pelo contrário, estou a dizer é que a natureza de um serviço de eletricidade, de água ou de gás é muito diferente da natureza de um serviço de comunicações eletrónicas. E por isso mesmo isto coloca aqui, de facto, uma obrigação que é uma obrigação
inexecuível, mas acima de tudo desproporcional face à própria finalidade que se quer atingir. E, portanto, a nossa preocupação, ainda por cima junto da Sexta Comissão, com a qual muitas vezes colaboramos, a Sexta Comissão tem, além destas matérias de habitação, também todas as outras matérias da economia, portanto, é uma comissão que está particularmente habilitada também deste ponto de vista, porque eu acho que conhece aqui a realidade de diferentes setores, mas era muito esta sensibilização para perceberem a especificidade do setor das comunicações eletrónicas e em que esta questão do consumo baixo, a ausência de consumo, não faz verdadeiramente sentido por comparação com outros setores, em que de facto pode fazer sentido. E, portanto, o nosso ponto é um ponto muito focado, tem a ver de facto com o artigo 23º da proposta de lei, que tem aqui esta alteração ao Decreto-Lei 159/2006, no seu artigo 5º, e, portanto, o nosso ponto é mesmo este. Somaria isto também a questão de que é adicionada agora uma identificação destes locais com a identificação matricial de cada prédio. Ora, essa informação provavelmente não existe em muitos contratos. Em muitos contratos, os operadores podem não ter essa informação e, portanto, não se pode disponibilizar uma informação que, na verdade, os operadores não têm. Portanto, nós só podemos disponibilizar a informação que possuímos, não podemos disponibilizar a informação que não possuímos. E, por isso mesmo, a nossa sensibilização é um bocadinho no sentido de poder haver aqui uma alteração, retirando esta dimensão das comunicações, das telecomunicações ou das comunicações eletrónicas deste artigo, porque, de facto, face ao que o legislador visa atingir, nem me parece que a existência ali desta comunicação por parte das empresas de comunicações seja essencial. Elas, aliás, verdade seja dita, já estariam abrangidos pelo dever geral de cooperação que todas as entidades têm com os serviços públicos, com as câmaras municipais, neste caso, com os municípios, e, portanto, já estaríamos até ao abrigo. Incluir aqui as empresas de comunicações é algo que distorce um bocadinho até a lógica do que estamos aqui a definir, porque, mais uma vez, se me perguntarem, ou acho que se perguntarem a alguém o que é um consumo baixo do ponto de vista das comunicações, ninguém consegue dizer, não há nenhuma métrica que o permita. Eu não tenho ali um contador à porta de minha casa onde eu saiba o que é consumir no mês de maio, o que é consumir no mês de abril. E, portanto, é uma lógica bastante diferenciada. Penso que consegui ser sintético, Sr. Presidente. Deve ser a primeira vez na minha vida. Era o que eu ia a dizer, mais agora do que antes. Muito obrigado, Dr. Pedro Mota Soares. Vamos dar início, então, à ronda pelos grupos parlamentares. Temos representados o grupo parlamentar do PSD, do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Começa o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputada Márcia Passos. Só recordar, porque, entretanto, chegaram alguns senhores deputados, que são 3 minutos para as duas entidades. Foi a forma que, como expliquei no início, foi a forma que encontramos para poder, ainda em tempo útil, conseguir receber as duas associações que nos tinham pedido esta audiência. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde também à Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e à Pritel. E, portanto, a todos, assim, desta forma rápida, cumprimento e dou as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecendo os pertinentes comentários que nos trouxeram e contributos que são, de facto, muito importantes para a reflexão que estamos a fazer. Como sabem, vamos entrar amanhã no processo de votações, mas também é com algum agrado que vos digo que as manifestações que hoje nos deixaram ficar, principalmente as da Associação Portuguesa, e já lá vou, digo principalmente, já vou explicar porquê, foram preocupações que foram contempladas pelas propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, como bem disse o Sr. Presidente Hugo Santos Ferreira, nós fomos totalmente reativos e contra o rasgar de confiança que a proposta de lei do Governo 71, nomeadamente, fez e à convulsão social que ela acabou por criar, à confusão e à falta de confiança que ela acabou por criar e que já tem reflexos concretos, infelizmente, neste lapso de tempo, desde fevereiro até hoje. E, portanto, Portugal já está a perder só pelo facto dessa proposta de lei ter sido apresentada. E também dizer, naturalmente, que louvamos que o Partido Socialista, aqui na Assembleia da República,
tenha sido dotado de bom senso e se tenha aproximado das propostas do Partido Social Democrata. E, portanto, é com agrado que vemos esta manifestação de vontade de encontrar algum consenso, um consenso que é útil para a economia e para Portugal e, portanto, quando falamos de investimentos imobiliários, falamos, como bem referiu, de investimentos em toda a economia, falamos de criação, imensa criação de postos de trabalho, falamos de habitação acessível, falamos de habitação para jovens, que é uma das nossas propostas, falamos de habitação para pessoas mais idosas e, portanto, quando falamos das autorizações de residência para estrangeiros, estamos a falar disto tudo. E é por isto que lutaremos e com agrado vemos que o Partido Socialista, agora na reta final, se aproximou de nós. Relativamente à pertinência da questão levantada e apresentada pela Apritel, nós percebemos perfeitamente a especificidade desta matéria. Em todos os fóruns onde teremos oportunidade de refletir sobre a mesma, faremos esta reflexão, porque, de facto, quando falamos de comunicações, estamos a falar de algo completamente diferente dos contadores de gás, dos contadores de água, de luz, enfim. Mas também não posso deixar de vos dizer que, para o PSD, não há arrendamento forçado da forma como o Partido Socialista o apresentou e, portanto, aquele que existe, o arrendamento coercivo que está previsto na lei, tem um fundamento muito concreto e está em vigor, e quanto a esse, nada contra. Relativamente à proposta de lei do Governo, tudo contra. A proposta que o PSD apresentou é uma proposta de identificação dos prédios devolutos do parque público e é uma identificação que não tem que ver com consumos, mas sim com uma coordenação entre municípios e a autoridade tributária. E, portanto, este é o nosso programa, é o programa que iremos defender hoje e daqui para a frente. E, portanto, recusamos tudo. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Recusamos este plano que foi apresentado e, necessariamente, estaremos muito atentos para a especificidade que a Apritel nos trouxe. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado. Começo, obviamente, a cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar as entidades aqui presentes, demais colegas. E aquilo que apraz dizer neste momento, enfim, já foram entregues as propostas de alteração, mas é que existiu aqui um diálogo profícuo de aproximação entre aquilo que era uma proposta inicial e aquilo que são as propostas dos grupos parlamentares depois decidem apresentar em complemento a essas mesmas discussões. Não nos cabe, eu não tenho por hábito nas audiências nós fazermos política e irei manter essa minha regra, que parece que são espaços muito mais apelativos para o diálogo, para o consenso, para aprimorar com os contributos da sociedade civil, mas a verdade é que os partidos políticos têm essa responsabilidade. Isto não se trata de quem é que lidera agendas, isto trata-se dos partidos políticos fazerem o seu trabalho. E parece-me que aqui o diálogo que foi feito, em particular, também dividiria entre as duas entidades, o trabalho que aqui foi feito pela Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários foi um trabalho, obviamente, de muita preocupação, de defesa, obviamente, daquilo que eram as suas causas, as suas preocupações, as preocupações dos seus associados, mas também o interesse do país, e foram apresentados em tempo devido aos partidos políticos. Os partidos políticos puderam refletir e, com base naquilo que é a sua visão de um pacote que estava a ser apresentado, encontrar as linhas comuns, que não se esgotam naquilo que foram as propostas de alteração. Agora, inicia-se um debate na especialidade onde as boas ideias devem vingar, independentemente do partido que as tenham proposto. Sempre foi essa a postura que o Partido Socialista trouxe para este debate e assim continuará a ser até ao fim. E, portanto, nós conhecemos bem aquilo que são as vossas propostas, conhecemos bem aquelas que aceitamos, aquelas que não aceitamos e aquelas que, eventualmente, no futuro têm que fazer caminho, porque entendemos que não era um fórum, este pacote que não se esgotava naquilo que são os contributos que já nos trouxeram e, portanto, há caminho e estrada para se fazer. Relativamente à questão que a Apritel nos coloca, efetivamente ela foi enviada para o nosso grupo parlamentar, ou melhor, para todos os grupos parlamentares, via Comissão de Economia, no dia 14 de junho. De facto, ela não foi colocada, e pelo que vi, não foi colocada como proposta de alteração de nenhum grupo parlamentar, mas é inquestionável que a questão que se coloca
no setor das telecomunicações é totalmente diferente daquele que se coloca no outro, e acho que foi aqui bem colocado o ponto de vista, e portanto aquilo que identificava em tempo, por ação de uma entidade, aquilo que possam ser as dificuldades e a inoperância que um texto assim aprovado pode colocar e as dificuldades que daí resultam, obviamente que todos os que estão deste lado a legislar devem aperfeiçoar enquanto é tempo, com os instrumentos que ainda são possíveis, para que este artigo em particular tenha uma redação que, obviamente, percebendo nós que ele é um instrumento importante para perseguir um conjunto de uma estratégia que está para um arrendamento, para colocar algumas casas no arrendamento e a sua identificação, esse artigo é necessário, mas, evidentemente, poderá haver outros meios mais adequados, que não o das telecomunicações, pelas especificidades que aqui muito bem foram deixadas a claro e, portanto, julgo que o bom senso e o trabalho político, obviamente, que nos levará a ter em boa nota essas propostas que aqui foram evidenciadas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, Grupo Parlamentar do Chega, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Cumprimento particularmente o Dr. Hugo Santos Ferreira, da API, o Dr. Diogo Gonçalves, por parte da Apritel, o Dr. Pedro Mota Soares e os representantes dos operadores, e agradeço muito estarem presentes e também para que os senhores, enquanto nossos convidados na Comissão, não saiam daqui com ideias erradas. O que disse agora o deputado do PS é completamente falso. As boas propostas não são aceitas pelo PS, pelo menos as do Chega. O Chega só nesta legislatura já tem mais de 1000 propostas e zero aceites pelo PS. Significa que o Chega, ou nas mais de 1000 propostas não são boas, ou então o PS não as toma como tal. Mas é só para que os senhores não saiam daqui com uma ideia errada do que foi dito. Relativamente ao Dr. Hugo Santos Ferreira, eu não posso, e com a estima que tenho por si que sabe, não posso deixar passar em claro o que disse, que o PS e o PSD lá tentaram chegar. O único partido que sempre defendeu nesta casa, sempre, que era contra a extinção dos Visa Gold, foi o Chega. O Chega sempre defendeu que era a favor da continuidade dos vistos Gold e que era uma perfeita e descabida maluqueira, que é mesmo o termo do Partido Socialista, acabar com um mecanismo que nos últimos 10 anos trouxe ao nosso país mais de 6 mil milhões de euros em investimento. Portanto, e nós, em todos os debates sobre esta matéria, fomos os únicos a estar terminantemente contra esta medida. Nem o PSD. Até o PSD já teve momentos em que concordou com o PS sobre esta matéria. Portanto, para que fique perfeitamente claro, e o Sr. sabe qual é a nossa posição, continuaremos a defender com unhas e dentes o programa dos vistos Gold. Em relação ao que disse o Sr. Pedro Mota Soares, eu não podia, obviamente, deixar de concordar por inteiro, porque não compete às empresas fazer o papel de fiscalizador das entidades públicas. O Governo e as autarquias, se querem fiscalizar os consumos das pessoas, façam-nos por eles próprios. Não tem que ser o privado a trabalhar para o público. Longe disso. Já pagam impostos que chegue e que sobre. E há aqui outra questão que temos que ponderar. Até que ponto o regime geral de proteção de dados não está a ser violado? Ou seja, temos o poder central e local a pedir às operadoras que violem o regime de proteção de dados dos seus clientes. E sabendo nós também de antemão que na vossa área em específico é impossível medir consumos. Não há um contador de tráfego de internet à porta de cada casa. Não há forma de saber quantas chamadas telefónicas eu faço a partir do meu número fixo. Aliás, o meu número fixo eu já nem o uso. Acho que já pouca gente o usa. Não há forma de saber qual é o tráfego que eu uso no meu telefone. Ou vão contar as chamadas que eu faço do telemóvel a partir de casa. Eu acho que estamos aqui a chegar a um ridículo que não tem precedentes. E neste caso, deixe-me dizer que estou completamente solidário com a Apritel, porque, não obstante ter também uma entidade do Governo sempre à perna, e escusado será dizer qual,
ainda tem agora também que prestar os devidos esclarecimentos às câmaras municipais, quando toda a gente sabe que há um protocolo de cooperação e colaboração das empresas com os municípios. Portanto, nada mais a acrescentar, a não ser repudiar também esta intenção. Vou concluir, Sr. Presidente, esta intenção de pôr novamente o privado a trabalhar para o público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os colegas e principalmente os responsáveis da Associação Portuguesa de Promotores, Investidores e Imobiliários e da Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas, a Apritel. Eu começo pela Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Acho que é a segunda ou terceira vez que falamos neste processo. Eu tenho pena de não vos ter ouvido mais vezes, porque nós estamos com um problema. O nosso problema da habitação é principalmente um problema de falta de oferta, como bem disse, e não termos sido capazes de ouvir a associação que representa as principais pessoas que nos podem ajudar a resolver este problema. Aliás, estamos a ter esta audiência já depois do prazo para a apresentação de propostas de alteração a meias com a Apritel. Com todo respeito, deviam ter sido 2 audiências separadas. Eu tenho realmente pena de não podermos ter dialogado mais, porque a resolução para este problema está principalmente nos investidores imobiliários e na capacidade que poderão ou não ter de investir mais na construção de habitação. Eu ouvi-o dizer aí uma coisa bastante interessante, um tema ao qual eu gostava de voltar, que é o tema do Build to Rent, que efetivamente em Portugal, que eu saiba, não existe nenhum projeto de Build to Rent representativo e muito menos Build to Rent para a classe média. E disse que havia uma razão para isso acontecer. Eu sei de algumas razões, mas gostava que desenvolvesse mais. Porque é que Espanha, porque é que tantos outros países têm tantos investimentos em Build to Rent e Portugal não tem? Eu suspeito que seja, porque eu, se fosse investidor, se calhar também não faria investimentos em Build to Rent aqui, porque aquilo que nunca saberia o que vai acontecer, que lei é que o Governo vai aprovar nos próximos anos, que vai congelar rendas, que vai impedir inquilinos que não paguem de saírem das casas. Portanto, é muito difícil fazer um investimento que, por definição, é de longo prazo, quando não existe estabilidade legislativa nenhuma neste país, especialmente na questão do mercado de arrendamento. Em relação à Apritel, como devem imaginar, nós somos contra toda essa lei, toda essa parte da lei do arrendamento forçado, e esse é um detalhe, deixe-me dizer, particularmente ridículo dessa lei. Seria-nos muito difícil fazer uma proposta de alteração para uma lei que achamos que devia ser revogada pura e simplesmente. E essa noção de que as telecomunicações da rede fixa pode haver algum tipo de medida, como há no caso da eletricidade ou da água, é particularmente ridícula. Eu sei que há métodos técnicos que permitiriam até fazer isso, mas eram de tal maneira custosos que para a aplicabilidade que a lei irá ter não faz sentido nenhum. Tudo isto é absolutamente ridículo. O próprio Governo e o PS já aceitaram que esta medida só se vai aplicar em casos excepcionais, e para algo que só se vai aplicar em casos muito excepcionais está-se a pedir uma camada de burocracia e esforço às empresas que, se calhar, o custo que elas vão ter para aplicar essa lei, para contribuírem para essa lei, é muito superior do que qualquer benefício que, mesmo no esquema mental do Governo, este arrendamento forçado possa alguma vez vir a ter. Portanto, nós concordamos, não propusemos nenhuma alteração nesse sentido, porque a nossa alteração é acabar com aquilo pura e simplesmente, mas é bom que venham dizer isso, é bom que venham aqui a expor o ridículo que é termos, de repente, a pedir às empresas de telecomunicações que digam quantos gigas de internet é que as pessoas andam a usar na sua rede fixa. É absurdo. Aliás, bastava... Para terminar, Sr. Deputado. Bastava, só terminando então, bastava às pessoas deixarem o Wi-Fi aberto em suas casas, nas casas de volutas, que já tinham consumo, quer dizer, qualquer pessoa que passasse pela rua consumia aquilo. É absurdo, é ridículo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhores deputados, muito obrigado. Vamos dar então palavra às duas associações, a quem eu peço, de facto, que cumpram os 10 minutos, porque temos que ir para o plenário. E, portanto, o fundamental da mensagem passará nos mesmos 10 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço mais uma vez desculpa por há pouco me ter alongado. Agradeço também aos senhores deputados as vossas intervenções. Gostava, enfim, procurando sintetizar e responder um pouco a todas as pertinentíssimas questões, dizer mais 2 ou 3 coisas. Salientar que, de facto, o investimento imobiliário no nosso país tem representado nos últimos anos um valor correspondente a 15% do PIB. Estamos a falar de muito investimento que entrou nos últimos anos, sensivelmente após a crise financeira no nosso país, e, portanto, julgo que é investimento que nós precisamos manter no nosso país para continuarmos o caminho que queremos todos seguir na nossa economia. Depois também fazer salientar, senhores deputados, que uma casa não se constrói sozinha. Um investidor, quando compra um apartamento, quando compra um prédio, quando compra uma casa, a casa geralmente não existe, ela teve que ser construída. E, portanto, salientar também aqui, de facto, que quando falamos em investimento imobiliário, muitas vezes pensamos só no investidor propriamente dito, mas não, quando compramos uma casa temos toda uma fileira, uma indústria que é mantida precisamente na construção de uma casa, desde o ladrilhador, às janelas, às portas, às fachadas, ao cimento, enfim, aos painéis fotovoltaicos, tudo é uma casa e, portanto, é investimento que temos que continuar a manter. Salientar ainda que este ponto que já referi na minha anterior intervenção, mas gostava de realçar e congratular principalmente, e respondendo aqui ao Sr. Deputado do Chega, é verdade o que disse e corroboro aquilo que sei que é verdade. A única diferença é que houve alguns partidos que tiveram que fazer o tal esforço de aproximação e, nessa medida, foram realçados na minha intervenção inicial. O Chega não teve que fazer essa aproximação, já lá estaria, mas realmente os outros partidos tiveram que fazer um esforço que é sentido de grande aproximação ao que é hoje as propostas que conhecemos. E, portanto, eu diria que, voltando à proposta de Lei 71, tudo o que seja os artigos 43 e seguintes da proposta, merecendo um alargadíssimo consenso dos principais partidos políticos da nossa Assembleia da República, eu diria que, se nós quisermos conjugar o que é, por exemplo, a proposta do Partido Socialista com a proposta do Partido Social Democrata, posso-vos dizer, mereceria o consenso e a aprovação de toda a fileira da construção e do imobiliário, e desde que as propostas são conhecidas, posso dizer que houve algum ganhar de confiança com o que hoje conhecemos e que hoje conhecemos com as propostas, nomeadamente, enfim, dos partidos, mas em específico destes 2 partidos políticos. E, portanto, conjugar a proposta do Partido Socialista com aquilo que também o Partido Social Democrata aqui refere, nomeadamente de tutelarmos e continuarmos a proteger o que é a reabilitação nos territórios de baixa densidade e do interior do país. Senhores deputados, o interior do país continua a precisar de reabilitação. Eu próprio sou promotor imobiliário no interior do país e sei o que é uma cidade completamente em ruínas e degradada e, portanto, julgo que é importante continuarmos a manter os territórios de baixa densidade e, já agora também, quando o problema de habitação também é um problema de habitação juvenil, de habitação de jovens que se querem emancipar, de jovens que querem também viver no nosso país, julgo que também tutelarmos aquilo que são a construção de residências para estudantes, mas também já agora densificarmos, incrementarmos o que é as próprias residências séniores, protegendo os nossos idosos em condições e em residências com o mínimo de condições, enfim, não digo só de salubridade, mas com o mínimo de condições dignas de habitação, penso que também é uma proposta muito interessante e, portanto, dar essa nota final. Respondendo ao deputado Carlos Guimarães Pinto, num tema que também é muito interessante e demonstrou essa preocupação e essa, de facto, surpresa, porque é que não há, que sabe também já a resposta, como disse, porque é que não temos o chamado Build to Rent em Portugal? Por razões muito simples e que estão identificadas. E, de facto, confirmo, não temos nenhuma grande operação, nenhuma operação digna desse nome de Build to Rent em Portugal. Não há uma casa de construção para arrendamento de dimensão, num projeto de dimensão em Portugal, por várias razões. Uma delas tem a ver também com um dos temas que vos queria falar aqui, que tem a ver com a limitação que temos hoje vigente em Portugal às rendas. Quer no habitacional, quer no segmento não habitacional. Vou já ao não habitacional. Não se admite como é que temos uma limitação às rendas no segmento não habitacional. Quero mesmo isto dizer que uma loja de rua de uma grande marca, que não vale a pena estar a identificar qual ou quais, está a ser protegida por uma limitação de rendas. Ora, há marcas, como os senhores deputados imaginarão, que não precisam de ser protegidas nem tuteladas. E, portanto, presumo que só possa ter sido, enfim, um erro, um lapso, não faz o menor sentido. Estamos a proteger
lojas de rua, não faz o menor sentido estarmos a proteger grandes marcas, por exemplo, da operação industrial. Eu posso dizer que há grandes plataformas de logística no nosso país que neste momento não avançam em Portugal. Muito tem a ver com esta limitação de rendas que, penso eu por lapso, está a ser feita ao segmento não habitacional. O pequeno e médio comerciante, esse sim, precisa de ajuda, mas para isso está cá o Estado e temos que fazer atuar a função social do Estado. Não podem ser os proprietários, não podem ser os proprietários da logística, não podem ser os proprietários das grandes lojas de rua nas principais ruas da cidade, como na Baixa de Lisboa, a terem de suportar marcas que, senhores deputados, não precisam de ser ajudadas. No segmento habitacional, obviamente que as pessoas mais carenciadas precisam de ajuda, mas fazer passar essa responsabilidade, essa função social do Estado para os proprietários, faz com que, de facto, os proprietários não sintam ainda no nosso país a confiança suficiente para se enverdar, e aqui temos que colocar outra questão, porque é que há 700 mil fogos volutos, ou se quisermos 50% destes 700 mil, e os proprietários não o querem pôr no mercado do arrendamento? Porque os proprietários não acreditam na lei do arrendamento do nosso país. Esse é que é o problema. E por isso é que nós temos 700 mil fogos de volutos. E se perguntarem aos 700 proprietários se querem pôr no mercado do arrendamento, os senhores deputados vão dizer que não. Garanto-vos que vão dizer que não. E nós também, enquanto promotores imobiliários, que podíamos... E vamos lá ver... Enquanto que proprietário a proprietário dificilmente resolvemos o problema da habitação, eu tenho investidores imobiliários connosco que querem investir milhares, 3 mil, 4 mil fogos em build to rent, mas não vão entrar no nosso país com estas condições. Porquê? Porque temos uma lei do arrendamento que não é credível, não é estável. Os seus deputados sabem, a lei do arrendamento urbano é mudada mais de uma vez por ano, basta olharmos para cada orçamento de Estado. E, portanto, quem é que é a pessoa, qual é que é o investidor que pretende fazer um plano a 90 anos, por exemplo, no caso do plano de direitos que está na proposta de lei, quando nós não sabemos o que é a lei amanhã, quando mais daqui a 90 anos. E, portanto, esse é o outro factor. Outro problema, a nossa justiça não funciona. E, portanto, uma boa medida será também resolver, por exemplo, e é uma das propostas da proposta de lei, esperemos que ela vingue no bom sentido, resolver tudo o que é o problema em matéria de arrendamento, em matéria de, nomeadamente, despejos. Sem termos esse ponto resolvido, também não vamos ter habitação para arrendamento. Outro problema, que, enfim, esta proposta de lei procura resolver. Não temos terrenos, também não temos terrenos de construção para arrendamento. Vamos fazer com que este plano de cedências funcione. Vocês têm, os seus deputados, o Governo tem o nosso empenho dos promotores imobiliários para que este plano de cedências, de uma vez por todas, funcione. Não houve até hoje, em Portugal, um plano de cedências de terrenos, um plano de uma parceria, se quiserem, entre o público e o privado em matéria de habitação, que funcionasse nem Estado Central, nem Estado Camarário. Queremos que este programa funcione. Contem connosco, vamos montar isto em conjunto e vamos fazer com que seja um sucesso. Mas temos que resolver o problema do licenciamento, de uma vez por todas. Estamos também a trabalhar nisso na proposta de lei 77. Só para perceberem, o problema do licenciamento é como, imaginem, um estrangulador. Nós temos aqui o licenciamento, temos vários projetos, vários investimentos, todos querem vir para Portugal, mas depois temos um estrangulador e enquanto temos milhares de fogos em projeto cá em cima, cá em baixo só passam 1, só passam 2, só passam 3. E, portanto, resolver o problema do licenciamento também é resolver o problema da habitação, o problema do build to rent. Outra coisa, só para terminar, Sr. Presidente, e vou cumprir o prazo. É muito importante termos esta consciência, e isso é muito interessante quando comparamos, por exemplo, com Espanha. Como vos disse, Espanha é um caso de sucesso. E é um caso de sucesso porquê? E aqui dou-vos até uma nota. Nós, na comparação que podemos fazer entre o plano de cedências que estamos agora a trabalhar na 71 com o plano de Madrid, o nosso é melhor. O nosso programa é melhor. Tem melhores condições. Só que, Srs. Deputados, eu tenho alguma dúvida que ele possa vir a vingar. Não é pelo programa em si, é pelo ecossistema que ele vive. Ou seja, podemos até criar um bom plano de cedências, um bom programa de arrendamento acessível, mas depois temos limitações às rendas. Temos a justiça que não funciona, temos o arrendamento onde ninguém quer estar e ninguém acredita, temos os proprietários que não querem estar nesse mercado. E, portanto, um pouco parafraseando o Sr. Presidente da República, podemos até ter um melão que tem 2 ou 3 fatias boas, mas basta uma para contaminar o melão. E eu temo que o melão esteja definitivamente contaminado se nós depois não conseguirmos, também nesta Casa da Democracia, neste Parlamento, conseguirmos resolver todo esse ecossistema do que é o arrendamento. Estabilidade, credibilidade, licenciamentos rápidos, vias verdes no licenciamento para esta matéria da habitação e, aí sim, vamos conseguir ter mais oferta
quando o mercado estiver equilibrado entre a oferta e a procura, os seus deputados, os portugueses vão ter casas que podem pagar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado. Dr. Pedro Mota Soares, faz favor, os mesmos 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vai ser preciso, vou ser telegráfico mesmo. E começando, como é óbvio, por agradecer aos deputados que falaram, o Sr. Deputado Márcia Passos, o Carvalho, Filipe Melo, Carlos Guimarães Pinto, mas penso que todos os deputados que estiveram aqui perceberam, e nós percebemos, que o Parlamento entende o que é a especificidade do setor comunicações face a outros serviços públicos essenciais. E, portanto, acho que essa parte nós conseguimos explicar bem, acho que perceberam muito bem o que é que está aqui em causa. Obrigar os operadores a fazer alguma espécie de medição seria absolutamente desproporcional, uma coisa que não é execuível, razoável sequer para a finalidade que é atingida. Então, por isso mesmo, deixamos aqui esta nossa preocupação. Só referir que, além do artigo que eu citei há pouco, que é o artigo 23º, nesta alteração ao artigo 5º do Decreto-Lei 159/2006, há também uma alteração, que é no artigo 26º da PPL, da proposta de lei, que é a alteração ao artigo 125 do Código do IMI, do CIMI, onde também está a mesma coisa. E penso que, mesmo tendo já dado entrada as suas propostas de alteração, esta alteração, chamar-lhe uma alteração nem é cirúrgica, é mesmo microcirúrgica. É só, no momento da votação, dizer retira-se aquela parte que diz empresas de comunicações, porque nós não estamos a questionar a lógica do resto. O que nós estamos, nem seria nosso papel fazer isso. A única coisa que nós estamos a dizer é que, na especificidade do que é o setor de comunicações, fazer uma linkagem, fazer uma ligação a consumos, a ausência de consumos ou consumos mínimos, é algo que, de facto, não faz sentido na realidade das coisas. E consegui fazer num minuto e meio, Sr. Presidente. Isto é absolutamente notável a capacidade de síntese que o Dr. Pedro Mota Soares adquiriu depois de deixar de ser deputado. Eu próprio não conhecia. Eu próprio não sabia que tinha. Foi um gosto recebê-los. Muito obrigado pelos contributos que nos trouxeram. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado também. Terminamos mesmo a hora do plenário, cumprindo também aquilo que é regimental. Muito obrigado.